Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mais novo episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Para formar e pôr em ação intensivistas de excelência, hoje nós vamos para mais um tema. Eu sou a fisioterapeuta Débora Schumann e você pode me encontrar no Instagram, @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você também me encontra lá no Instagram no @SanclerBernardes. E juntos você nos encontra no podcast UTI Informa e Ação. Você pode nos acompanhar nos assistindo no nosso canal no YouTube ou nos ouvindo na sua principal plataforma de áudio. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma pergunta que muitas vezes ela é intrigante. UTI neonatal e pediátrica, a criança é um mini adulto? E é óbvio, como a minha formação ela é voltada para UTI adulto e da Débora também é voltada para UTI adulto, não caberia a gente fazer essa conversa só entre a gente. Então a gente trouxe um convidado muito especial. A gente tem aqui hoje meu amigo Guilherme Schereni. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O Guilherme tem uma vasta experiência na área de neonatologia e pediatria em terapia intensiva. Eu vou deixar você se apresentar com um pouco mais de detalhes, Guilherme, e aí a gente vai começar uma conversa para a gente falar um pouco sobre as características da unidade, desses pacientes e principalmente sobre o universo do profissional. O que é que o profissional tem de diferente, ou deveria ter de diferente da UTI adulto para a UTI pediátrica, o que é que conversa entre si, pensando sempre que o podcast tem o objetivo de estimular discussões aqui para que a gente tenha profissionais de excelência. Guilherme, seja bem-vindo, você pode se apresentar aí, dar suas boas-vindas aí para o pessoal que está nos acompanhando. Olá, pessoal, tudo bem? Guilherme Schereni, Débora Sancler, muito obrigado. São amigos de longuíssima data, de associações e conselhos e grandes trocas pela fisioterapia, né? Eu sou muito grato pelas pessoas que a fisioterapia me entregou e algumas delas deixam de ser só amigos de jaleco, né? A gente tira o jaleco para conversar, já estivemos em vários eventos aí juntos, dividindo dormitório, dividindo mesa, enfim. Atuo já com fisioterapia em neonatologia e pediatria há algo em torno de 20 anos, um pouquinho mais. Sou especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Nesse momento, estou dirigindo a nossa regional da Sobrafir, aqui no estado do Rio de Janeiro, coordenando a Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória pelo nosso Conselho Regional, junto com o nosso colega Leandro Azeredo, e tenho uma experiência virada para a parte da docência também, onde atuo na publicação, elaboração de artigos, pesquisas, capítulos de livro, e estou aqui para poder ter uma troca satisfatória e feliz, sempre aprendendo, né? A gente tem essa troca. A minha vida começou mesclada entre neo e ped e adulto, mas num dado momento eu atingi um andar lá dos hospitais que eu comecei, que foi o Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras, onde eu cheguei na UTI neonatal e pediátrica e lá fiquei. E dali foi só desenvolvendo a prática, trabalhando também com um pouco de gestão hospitalar, dentro da parte geral e global do hospital, na UTI, na emergência, nos andares, na semi-intensiva, no centro cirúrgico, enfim. Tem uma troca boa para a gente poder fazer, mas principalmente dentro da NeoIPED, pessoal. Posso começar fazendo uma pergunta, polêmica, tá, Guilherme? Mas eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que quem trabalha na adulto, se precisar dar um plantão tranquilo na NeoPed, ou quem trabalha na NeoPed, se precisar dar um plantão tranquilo na adulto? Eu acho que é mais fácil, talvez, quem está na NeoPed, na PED, ir para o adulto, segurar a onda. A galera da Neo vai se apavorar muito com algumas estruturas, né, e fluxos dentro do adulto. Agora, a galera do adulto, para ir para a NeoPed, treme, irmão. Eu tenho a oportunidade de participar de algumas pós-graduações onde a gente desenvolveu um módulo de assistência ventilatória na emergência pediátrica. Tenho a oportunidade de girar o Brasil com cursos e aulas e vejo que em muitos lugares o hospital não tem plantonista na pediatria à noite e tem uma emergência porta aberta que pinta o moleque lá e às vezes é um moleque de gerência ventilatória, muitas vezes não invasiva e algumas vezes invasiva. E conversando com os alunos, com a galera, eles falam assim: ai, meu Deus do céu, tomara que já esteja entubado, tomara que já esteja entubado, tomara que eu não precise botar uma VNI, que eu decidi qual é o cálculo do alto fluxo, aquela coisa engraçada, né? Então, assim, eu acho que o caminho inverso,
Quem está no meio do caminho da PED pula para neo tranquilo, pula para adulto tranquilo, mas acho que as extremidades acabam não se cruzando, Sam. E você, Débora? E sabe o que eu ia comentar, né? Que eu também, eu acho que não sei agora o Guilherme como gestor o que pensa sobre isso, né? Mas eu acho muito complicado quando às vezes eu tenho colegas, né, que falam, entrei no hospital e entrei para UTI adulto, mas de vez em quando eu tenho que cobrir uma PED, né? Ou uma neonato, pior ainda, né? E quando você não tem uma expertise naquilo, né? Porque de repente sua residência foi toda em adulto, né? Ou às vezes igual a minha, né? A minha era UTI geral. Mas eu passava, na época era um ano, né? Que era o aprimoramento, eu passava acho que foram 2 meses na pediátrica e 10 meses na adulto, né? Então, assim, não tem comparação. Né? Então, eu acho muito complicado quando a gente acha que é um buraco, assim, que dá para cobrir facilmente, né? E aí eu queria que você comentasse uma outra questão que você falou das publicações e tudo. Eu acho que atualmente é mais complicado ainda achar que dá para cobrir um buraco dentro da ANEL e da PED, porque se desenvolveu tanto, né, Guilherme? Se eu estiver errado, você me corrige, mas a sensação que eu tenho de quando eu me formei, há 14, 15 anos atrás, é que, assim, já era diferente, mas algumas coisas a gente meio que fazia tudo igual, né? Algumas, sei lá, algumas intervenções respiratórias, sei lá, manobras de vibrocompressão que a gente naquela época usava e usava produto, usava a própria criança, usava em todo lugar. E agora hoje eu tenho a sensação de que eu não conheço quase nada de intervenções, por exemplo, respiratórias, pensando em PED, em NeoPED, né? Porque mudou muito, né? Assim, vieram muitas evidências de que isso não funciona nesse contexto, né? E que outras coisas funcionam e que a gente nem vê no adulto, né? Bom, eu acho que a base para todos nós que estamos dentro da UTI, né, no hospital, é muita fisiologia e fisiopatologia. A gente não tem como querer oferecer um recurso terapêutico sem saber como é o quadro de estágio de repouso daquela condição. O que desenvolveu muito hoje em dia, Débora, foi que existe uma necessidade muito grande da gente entender que, principalmente na pediatria, a gente vai estar pegando pacientes de 28 dias até 18 anos. E as fases de desenvolvimento do sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, são completamente diferentes. E aí foram sendo feitos estudos avaliando que tais técnicas só funcionavam para pacientes de tais idades. Então, quando eu entrei na UTI, meio que a galera fazia tudo para todo mundo e viu que dava certo em uns e outros não dava certo e jogava a culpa na doença. Então, quando começaram a sair as meta-análises, mostraram que, inclusive, tem condições clínicas, por exemplo, na bronquiolite, que se você tiver a atuação de um profissional, você acaba perpetuando com piora de uma condição de ventilação, de broncoespasmo. E esses estudos foram jogados assim no nosso meio acadêmico e profissional, e aí algumas pessoas até se respaldaram e falavam assim, não, nesse momento eu não tenho que entrar. Bom, não tem que entrar para fazer esta técnica, mas fazer um posicionamento, fazer uma ventilação, sugerir talvez um recurso como o alto fluxo, como a VNI, seria muito bem-vindo. O que acabou desenvolvendo muito nesses 20 anos, pelo menos de atuação, foi o desenvolvimento de técnicas manuais específicas para cada idade e com objetivos bem definidos. Isso não era muito claro. As técnicas que a gente tem, os recursos que a gente tem, pessoal, são todos oriundos do adulto. A gente continua nesse ciclo, tá? As coisas vêm do adulto para a gente para poder fazer recrutamento, titulação, prona, a gente vai estudando, avaliando os N's, quais são os resultados positivos, e vai apurando a técnica. Eu sou muito claro e consistente, porque eu vivo isso há bastante tempo, 2 décadas da minha vida, né? Eu acho que isso tem uma coisa a ver, a gente de vez em quando fala sobre isso aqui no podcast, de como as pessoas elas querem simplificar a nossa profissão e a nossa atuação. Né? Então, parece que você colocou lá um trabalho para determinada idade, para determinada intervenção, é ruim para determinada doença. Aí a pessoa fala, então não pode fisioterapia, como se tudo se englobasse de uma maneira muito simples, né? E aí você colocou uma coisa agora, e vou ser bem sincero, é algo que eu, por não estar dentro da NeoPED, acaba que eu não passava muito na minha reflexão, assim, de como vocês têm pacientes
que no transcorrer da internação, esses pacientes têm fases diferentes de maturação de órgãos, sistemas e de funcionamento, né? E isso tem que ser levado em consideração de uma maneira extrema, né? Porque, eu trabalho alguém que trabalha na UTI NEO, ok, mas qual é o perfil de paciente que você recebe? É um paciente prematuro, de extremo baixo peso? É um bebê que já está próximo de ter alta, né? Que tipo de paciente é? Isso é determinante para como você se prepara, né? Como você se forma. Uma coisa muito comum, Sam, é o seguinte: o sistema respiratório ele vai se desenvolver até os 8 anos de idade, onde em diferentes fases o número de cachos alveolares são diferentes. A ventilação colateral ela pode ser até ausente. E com isso você vai ter uma mecânica ventilatória completamente desvantajosa. Então, um moleque na pediatria, que a gente está entrando agora na pandemia da bronquiolite, ele entra em desconforto por causa de um nariz entupido, porra. O moleque entope o nariz por conta de secreção, entope. E aí, será que o melhor momento é de eu aspirar esse moleque? Você pensa bem, o moleque tem uma secreção que é espessa, em grande quantidade, a mecânica de tosse é frágil, porque o gradil costal é cartilaginoso. Quando você contrai a musculatura para tentar expulsar, ele deforma de uma forma tal que o pico de fluxo de tosse cai. Será que, de repente, não seria melhor eu trabalhar com técnicas para tentar umidificar essa secreção e fazer com que na tosse que venha a ser reflexa, involuntária, ele consiga deslocar? Porque se você parar para pensar e você ficar lá aspirando o moleque, você tira a secreção e faz edema de parede. E o moleque agora entra em desconforto por causa de um edema que você fez. Então, assim, como desenhar a estratégia do plano terapêutico para poder atuar? E aí, a idade do moleque na NEL, na PED, isso faz toda a diferença. Quando uma criança começa a colaborar, a tendência de melhora clínica e encurtamento na UTI é muito maior. Se você for rodar, eu tenho esses dados das unidades que eu trabalho, que eu já trabalhei, a estatística de paciente ventilado é inversamente proporcional à idade. Então, assim, quanto mais velho o moleque, menos entubado ele é, porque ele consegue colaborar, a mecânica ventilatória é melhor, a biomecânica é mais favorável à expansão, à desobstrução, e quanto mais novo, quanto menor a idade, maior a taxa de intubação, por conta de uma dificuldade muito grande de a gente conseguir fazer uma homogeneização na ventilação. Então, assim, as técnicas elas são diferenciadas, inclusive, entre a NEL e a PED. Tem coisas que a gente faz na PED, que se a gente fizer na NEL, eu velo o pulmão de um paciente, eu posso até ocorrer com uma síndrome de escape de ar. Deixa eu fazer uma pergunta, mas é uma ignorância minha mesmo. Também nunca tinha parado para pensar. Quando a gente tem, né, por lei lá, o número de fisioterapeutas que tem que ter dentro da UTI, por exemplo, né? Mas existe alguma questão específica em relação a ter não necessariamente o título, mas a residência, a especialização, enfim, específica de NEO-PED para poder trabalhar na UTI NEO-PED ou não? Eu que tenho, sei lá, a residência em UTI, mesmo que seja adulto, eu posso trabalhar sem problemas pensando nessa parte de gestão, de burocracia, enfim. Então, assim, eu tenho um conteúdo bem robusto para falar sobre isso pelo seguinte. As conquistas atuais que a gente tem conseguido pelo nosso Conselho Regional aqui no Estado tem vigorado muito sobre a presença integral do fisioterapeuta 24 horas em qualquer UTI. Tem conquistado a presença do fisioterapeuta nas emergências, nas UPAs. E aí, acaba que pode ser um tiro que sai pela culatra. Em algumas reuniões, né, das nossas associações aqui da Sogra Filho e o Sancler, a gente viu colegas conseguindo fazer a implementação de leis junto à Câmara Legislativa, fazendo com que eu exigisse a obrigação do fisioterapeuta nessas unidades. Mas espera aí, pode ser qualquer um? Então, o cara que não tem uma experiência comprovada, o cara que não tem uma especialização, ele pode entrar lá, e aí entra na nuance. A gente teve a oportunidade de fazer, por exemplo, aqui no estado do Rio, um levantamento de quantos postos de trabalho existem pela RDC7, que comanda, pelo menos para as unidades fechadas, uma proporção de um fisioterapeuta para cada 10 leitos. E aí, ter a necessidade dos especialistas atuando dentro da unidade de terapia intensiva, NEL, PED e adulto. A gente não tem fisioterapeutas formados no Rio para ocupar todas as vagas, para se ter uma ideia da magnitude de desproporção. Então, eu gostaria muito de falar assim, olha, para entrar na minha UTI tem que ser especialista, tem que ter 2 anos de comprovação, mas se eu olhar para o número de vagas existentes dentro das minhas UTIs no estado do Rio, Débora, eu não tenho nem o número de formados para ocupar. Se eu jogar o sarrafo para cima e botar o especialista,
esse cara nem entra para a gente, entendeu? Mas tá falando, esse dado que você está falando é de adulto ou de adulto e PED ou só de PED? De NEO e PED. De NEO e PED. Então, assim... Essa era a pergunta que eu ia fazer. Eu tenho uma carência do cara titulado. E notem, nas nossas unidades aqui, isso fica a cargo do gestor privado, principalmente, né? O público, o CREFITO ainda consegue intervir. Mas o privado, ele abre um processo seletivo, entrevista o cara. Se o cara estiver cursando uma pós-terapia intensiva na iPad, é muito bem-vindo. Formado, melhor ainda. Se ele já estiver formado com tempo de experiência, ótimo. E se ele ainda puder fazer adulto, é o cara que vai ser contratado, colocado num horário de vanguarda. Porque hoje em dia os gestores estão tentando fazer essa mescla, infelizmente, por conta da pejotização. Aqui no Rio, a gente tem uma força bruta vindo, que é o profissional que trabalha em todas as unidades pelas questões de contrato trabalhista através do sistema de pessoa jurídica. Então, eles querem um cara que faça tudo, Débora. E aí, vira e mexe, tem um cara do adulto dentro da UTI pediátrica, às vezes dentro da UTI NEO. E olha que legal, eu tenho recebido alunos dentro da UTI NEO que já são especialistas do adulto. Eles estão vindo porque eles estão com medo de fazer alguma coisa errada ou querendo aprender um pouco mais para não dar furo, para não papar mosca, né? Agora, essa realidade, ela joga para o profissional, né? Infelizmente, essa realidade joga para o profissional a responsabilidade, porque, é o que você falou, o cara às vezes é da adulto, está com medo de trabalhar na UTI NEO, na UTI PED, e ele vai se capacitar. Alguns vão, outros não, ou não tem condições de se capacitar, e aí você começa a ter um profissional, eu acho que eu chamo isso de profissional decathlon. Ele faz todas as coisas, mas se você for olhar o tempo e os resultados que ele tem, não são tão bons quanto daquelas pessoas especialistas em determinadas habilidades, né? Então, ele sempre vai ter a sua performance reduzida. E aí, eu queria então assim... Qualidade, né? Vai ter uma UTI... Vai ter uma UTI com uma falha de extubação maior, vai ter uma UTI com falha de VNI maior, vai ter uma UTI com indicação de autofluxo errado, vai ter uma UTI com uma taxa de telectasia, enfim, tem alguns indicadores próprios nossos aqui que são parecidos com o do adulto, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso, mas que mostra que é uma equipe despreparada. Eu já tive a oportunidade de entrar em equipes em que a equipe era muito heterogênea. Tinham pessoas que não tinham prática e não tinham experiência e não tinham pós, mas que tinham muita força de vontade. Beleza, força de vontade, vamos sentar e estudar. Mas até quando isso é bom, isso não é, né, Sam? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande só para o profissional, né? E eu acho que isso enfraquece a profissão, né? Enfraquece o que o profissional representa dentro da unidade, dentro do serviço. Vai falar assim, poxa, cadê o fisioterapeuta? O fisioterapeuta é aquele... Hoje eu nem sei se ele está na UTI, no pronto-socorro, na UTI não, na UTI PED. Poxa, aí você perde a credibilidade, sabe? Ele não é a pessoa referência. Ele é referência para cobrir um monte de coisas, e não referência para a sua especialidade específica. Aí eu queria então te fazer uma pergunta, Guilherme. Pensando num cenário ideal, eu acho que tem a ver um pouco com a pergunta da Débora. Vamos supor que existisse uma lei e a gente gostaria, você falou que fica a cargo dos gestores hoje em dia, né, fazer essa seleção da forma que eles gostariam. Essa é a pergunta, eu acho, mais frequente, né, Débora? Precisa de especialização para trabalhar na UTI? A gente tem que responder que não. Legalmente, não. Mas a gente gostaria de dizer, faça. Se você quer trabalhar, faça, porque vai lhe fazer uma diferença. Pensando nesse cenário ideal, fala aí um pouquinho sobre o que você acha que são características importantes se uma pessoa quiser trabalhar na UTI NEO e na UTI PED, como características profissionais agora. Essa pessoa precisa ser, não sei, eu tenho a impressão, às vezes, eu também passei como a Débora, na época da minha especialização, a gente fazia um mês de UTI NEO, um mês de UTI PED, um mês de enfermaria PED e dava plantão. E realmente confesso que quando falava assim, você vai estar na UTI NEO PED, eu ficava, opa, hoje é o dia tenso. E era pouco tempo, né? A gente falava, tem que estar de plantão com a galera que gosta nesse dia, porque se eu não tiver com essa galera, né, eu tô lascado. Então, eu tinha a ideia de que a NEO, a sensação é de que a NEO era mais silenciosa, era mais calma, era mais cautelosa, era como se todo mundo tivesse, né, um extremo cuidado e etc. Eu queria saber, assim, o que são características importantes para um profissional ter para trabalhar nesse cenário? Então, vamos lá, Sam. Realmente existem algumas diferenças tônicas bem importantes entre a NEO e a PED, que já são mais próximas da PED do adulto. A NEO, o estímulo ambiental, ele é altamente controlado. O ruído, a temperatura, a luminosidade, porque aquele paciente que está ali,
E aí a gente falando mesmo dos pacientes a termo, mas principalmente dos pré-termos, eles são muito reativos aos estímulos ambientais. Então, a visão do profissional que está entrando lá dentro, realmente, é uma UTI mais silenciosa, o cuidado tem que ser mais cauteloso na hora do manuseio, você vai ter uma condição que não existe nem na PED, nem no adulto, que se chama paciente do mínimo manuseio. A gente tem plaquinhas penduradas nas incubadoras mostrando o mínimo manuseio. E o mínimo manuseio, às vezes, te proíbe de entrar. A gente tenta combinar para entrar todo mundo ao mesmo tempo, porque não é um paciente que toma o banho que a gente toma na NEL e na PED no adulto, é um paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica e que, para recuperar aquela estabilidade, ele demora um ΔT que pode interferir, por exemplo, no aparelho cardiovascular e o paciente ter um processo de hipoxigenação, entrar em bradicardia e parar. Então, na neonatologia, tem algumas coisas no que diz respeito, no que tange a sensibilidade para o controle de estímulos ambientais, e aí o profissional que está lá dentro, volto a dizer, ele tem que saber muita fisiologia, muita fisiopatologia e muita embriologia, porque às vezes a gente está falando de um paciente de 22 semanas, 26 semanas, era para ele estar dentro do útero, mas espera aí, aquele pulmão que era para dentro do útero está fora. E aí, quantos ml cabem de ar? Mas espera aí, será que tem alvéolo? Não, não tem alvéolo. Então, o movimento da ventilação não é mais de expansão, abertura e fechamento. E como fazer isso? Então, eu acho que para quem está dentro da NEL, a questão de... eu sou muito racional em cima de fisiologia e fisiopatologia, mas tem que ter uma sensibilidade maior. Dentro da PED, a gente tem uma coisa que não tem dentro da NEL e dentro do adulto, que é um familiar acompanhando 24 horas. Então, ele estuda a continuidade dos cuidados, ele compara o teu atendimento do colega que veio no plantão passado e nos outros colegas, e aí ele se torna um ser mais crítico, um ser mais cri-cri. Isso, para mim, é maravilhoso, porque vai exigir de mim o melhor, mas não para comparar com os demais colegas, porque eu faço muita questão de abrir a janelinha e fazer com que o familiar me enxergue, para criar um vínculo de confiança e de segurança. E sou muito acho que pelo lado da docência, de explicar o que está acontecendo para o familiar, explicar o que eu estou fazendo, qual é a minha expectativa, e que talvez seja alcançada, mas que se não for alcançada, não era o momento. Então, eu tenho ali aquela questão que não tem no adulto, de tipo assim, hora da visita. O médico sai todo mundo e o médico passa a notícia para o familiar. Na pediatria, você tem que ter um jogo de cintura, porque o familiar vai te questionar, irmão. Você está tirando da VNI para botar no autofluxo, está aspirando, ele está comparando com o teu último atendimento. Então, tem algumas especificidades da NEL e da PED que são distintas, até mesmo para o adulto. Então, essa sensibilidade para a galera da NEL, o saber o cuidar com o familiar ali, e na pediatria, tem uma coisa muito legal, eu faço parte de uma trupe de palhaços voluntários no hospital chamado Trupe Miolo Mole. E aí, o lado lúdico que tem de quem está dentro da pediatria para conquistar os objetivos clínicos e terapêuticos. Então, eu não consigo pedir para o moleque tossir, mas se eu fizer o moleque rir e gargalhar, ele vai acelerar tanto o fluxo respiratório que ele vai embolar com a secreção e vai tossir sem eu pedir. Então, a brincadeira do assoprar um frasco de água, a brincadeira de assoprar a bolha de sabão, a brincadeira de sair do leito, porque eu falo que está cheio de formiga, eu tenho muitos pacientes de artrodese que têm medo de sair, artrodese de coluna, tem medo de sair, eu pego, esfarelo um monte de biscoito na cama do moleque e falo que tem que sair, que eu tenho que limpar. Eu não pergunto se eu quero aquele que ele saia, eu pego ele e boto na cadeira. Já tive que tirar leito de dentro do quarto, né, de umidade semi-intensiva, porque o moleque não queria sair da cama, e eu falava que a cama estava quebrada. Então, eu tirava a cama da tomada e botava o moleque para apertar a cama não subia e não descia. Eu falava, irmão, tá quebrado. O pessoal da manutenção já me pediu, eu vou ter que tirar. Peraí, senta aqui que eu vou levar. Aí botava o moleque na poltrona e deixava a cama no corredor, entendeu? Então, esse lado lúdico mexe muito com a questão de, tipo assim, eu me desafio em fazer sempre o melhor. E, em alguns momentos, os palhaços entravam comigo e potencializavam o meu atendimento, porque quando libera endorfina e a criança se desarma vai me espetar, vai tirar sangue, vai me aspirar, a coisa flui muito melhor, cara. Você está falando uma coisa que algumas pessoas que estão nos ouvindo podem pensar assim, mas eu já ouvi que soprar balão não adianta. Não, mas não é que você está falando que essa é a conduta, você está falando que essa é uma alternativa para se alcançar a conduta, e isso é ser um profissional fora do óbvio, né? Isso é buscar ser um profissional fora do óbvio.
Diga lá, Débora. Não, eu ia comentar isso também, que é interessante da fala do Guilherme, é que a gente veio falando, né? Ele veio falando de diferenças, né? Que esse profissional precisa ter, porque quando ele começou a falar, né? Aí mínimo manuseio, e aí ele estabiliza, e eu, tipo, na minha cabeça só tô assim, gente, pelo amor de Deus, quem Ele acha encosta. que tá na UTI adulto, e consegue ir pra neonato assim, né? Tipo, não dá, não me põe lá, pelo amor de Deus, sabe? Então a gente veio falando tanto dessas diferenças, né, de fisiologia, de intervenções, né, para agora puxar as diferenças de habilidades que não são técnicas, né? Então eu só queria reforçar isso, né, do quanto a fala do Guilherme deixou claro que efetivamente de verdade não é um mini adulto, né? Não é uma UTI menor, né? A NeoPed e a PED, porque existem diferenças em termos de habilidades técnicas, né? E eu acho que o Guilherme pode falar sobre isso também, mas assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que não é que eu sou estabanada, mas eu sou um pouco ampla em tudo que eu faço, sabe? Na hora de falar, na hora de pegar alguma coisa, tipo, bato a cabeça no negócio. E eu acho que, tipo, se você pensar, né, numa UTI Neoped, enfim, talvez isso seja mais criterioso, né? O som da sua voz. De vez em quando eu me vejo falando muito alto, né? Falando muito alto, né? Um lugar que não dá. Então é interessante ver que existem diferenças técnicas, de habilidades técnicas e de habilidades não técnicas, que é o que você colocou agora, né? Dessa questão do lúdico, que muitas vezes alguém que está ali no adulto não tem, né? Não sabe como fazer uma criança dar risada, né? Enfim. Então, Pessoa, Débora, essa tem que diferença perder de o medo habilidades de passar técnicas e não vergonha. técnicas. Eu vejo assim, às vezes, ó, quem me ajudou muito, a galinha pintadinha. Meu Deus do céu, como esse bicho me ajudou, sabe? Esses vídeos, Mundo Bita, essa galera toda, a criança se entrega. A criança, quando vê o pediátrico jovem, né, 2, 3, 5 anos, a criança, quando vê, o paciente, quando vê, entende do mundo que ela gosta, que ela vive, e você se insere nisso, ela se entrega na sua mão. E aí, às vezes, sabe o que eu já fiz? Tem um grande colega também da PET, que eu acompanho, gosto, referencio, e vale uma dica aqui. Quando você indica uma pessoa, quando você fala bem de uma pessoa, você não está querendo tirar o brilho que ela tem e você não vai perder o seu. Então, nos congressos, nas aulas, nos eventos, eu falo N nomes de colegas, e tem um colega que eu gosto muito, chamado Paulo Douglas, lá em Belém do Pará, que ele trabalha com paliativismo pediátrico na terapia intensiva, e que difícil é lidar com paliativismo pediatria. E aí já peguei algumas ideias deles, de jogar vôlei com as crianças, às vezes traqueostomizadas, acopladas na ventilação, em terminalidade. Eu boto o lençol de rede e joga para lá a bolinha, joga para cá, enche uma luva, né? Bota uma luva, joga para lá. Eu só queria que ele movimentasse mais, liberasse um pouco a cintura escapular, mas se eu fosse ali fazer uma mobilização, ia ser dolorido. Então, brinca daquele brinquedo de vai e vem, daquele negócio que volta na frente. Cara, o lúdico te faz alcançar proporções aonde você cria vínculos e você dá uma pesada na porta com a mãe e com o pai, que fala assim, cara, de onde saiu essa pessoa que fez o meu filho rir com acesso profundo na jugular, com um dreno no tórax, e pedindo para todo mundo sair, e quando você termina a fisioterapia, algumas vezes eu já recebi essa informação, esse pedido, e outros colegas, tipo assim, tio, não vai embora não, fica, vamos brincar mais. Porra, tá dando para entender o mundo da pediatria? Não, e é interessante porque a gente fala muito aqui sobre, quando a gente fala do auto e adulto, né? Da gente entender qual é o contexto daquela pessoa, né? O que ela gosta de fazer, de tentar trazer isso para dentro, né, dessa questão do atendimento da UTI. Mas se você não fizer isso com adulto, eu acho que, assim, talvez você não alcance o melhor dos melhores dos resultados, mas vai, né? É uma coisa a mais que vai efetivamente trazer um atendimento melhor. Mas na criança isso é essencial, né? Você estava falando da galinha pintadinha, de entrar no mundo dele. Então, assim, se também é uma pessoa que não está afim de contextualizar o que tem lá fora e tudo, também não vai funcionar na pediatria, né? Lembra, a gente teve um episódio aqui, Guilherme, eu queria fazer referência a 2 episódios que já aconteceram.
Um deles foi e quando o paciente não quer. A gente conversou com uma psicóloga, né? E tipo, o cenário do paciente, lógico, do paciente adulto, quando ele não quer, e a gente viu que a gente precisava entender o que era aquele não, o porquê daquele não, contextualizar, trazer o paciente para uma forma que ele percebesse a melhora dele. Então, imagina você isso dentro do cenário da pediatria. E quando o meu paciente não quer? Eu só tenho não. Eu fiquei imaginando agora qual é o paciente que vai querer. Vai dizer, nossa, eu vim aqui, eu sou uma criança, eu estou doido para um atendimento de um profissional de saúde nesse momento. Não vai ter. Não vai. A criança vai estar ali com um mix de emoções e de situações que ela vai impedir de querer, né? E o outro episódio que eu queria fazer referência é o episódio anterior. A gente está agora no 28º, o 27º episódio, que foi Família na UTI. A gente discutiu um pouco sobre a presença da família na UTI e você colocou a importância do profissional se envolver nesse processo que é ter o familiar ali dentro o tempo inteiro, né? Porque ele vai estar, ele faz parte do plano terapêutico. Por lei, essa criança não vai estar sozinha, ela vai estar com ela. Não pode. Então, Sam, o não, para mim, é garantido. A forma como você entra, como você sorri, faz cosquinha, desenha, cobre com band-aid colorido, de bichinho, de super-herói, abre, pergunta para a mãe qual é o super-herói que ele gosta, se tem alguma música que a criança gosta, para você poder botar ali. E vou te falar, não se frustre se você chegar num leito e não conseguir atingir o plano terapêutico que você traçou. Foge do convencional, galera. Foge do tipo, vou lá para desobstruir, fazer a aspiração e tirar da secreção. Você vai conseguir isso de uma outra forma, no outro momento. Às vezes, você tem que respeitar o momento da criança. E a criança tem um momento de luto. Ela não gostaria de estar ali e ela não compreende o comando dela, tem que estar ali. Crianças maiores que entram com insuficiência respiratória aguda, que percebem que a sua conduta ou equipamento melhoram, elas são um pouco mais abertas a receber sua conduta, mas geralmente são crianças que começam a chorar. Então, às vezes lactentes, eu estou falando de pacientes de 6 meses, 8 meses, eu começo a explicar para a mãe, você está percebendo como está a respiração forte? Olha a barriguinha entrando e saindo, você está ouvindo esse ruído da secreção? Então, eu vou fazer algumas condutas que vão colocar o seu neném para tossir, o que vai ser bom para ele. Preciso que você repare que a tosse depois da conduta vai melhorar o choro, vai melhorar a escuta e vai melhorar a saturação. Olha para aquele número. E aí, eu sempre previno, olha, ele pode até chorar. E eu posso falar, o chorar é bom para mim, mas eu prefiro fazer ele rir. Então, eu tento caminhar pelo lado lúdico para fazer, de alguma forma, como o moleque ria. Mas o não rir, para mim, Sam, é o não que o adulto dá para vocês. E aí, quando o moleque começa a chorar durante a conduta de posicionamento, as técnicas manuais para poder ajudar a acelerar o fluxo, deslocar a secreção, a criança chora. E aí eu já antecipei a informação para a mãe. Eu falei, mãe, perceba que quando ele chorar, no meio do choro, ele vai tossir. Quando ele tossir, ele vai mobilizar a secreção, você olha para a boquinha dele, ele vai engolir. E aí você percebe que o choro vai ficar limpo, e aí eu vou pedir para você olhar para a saturação dele, como vai melhorar. Eu vou me afastar, e a gente contou a frequência respiratória, agora deu 49. Eu vou esperar, vou botar ele no seu colo, vou te acalmar, vou acalmar ele, ele vai sentir segurança, e você vai ver que a frequência dele vai cair para baixo de 40. E quando eu abro essa janela, e ela vê que houve resultado na conduta, cara, é um elo que não vai se romper nunca mais, e ela vai querer mais é que você entre para fazer aquilo, entendeu? Sabe o que eu estava pensando aqui? Né, que acho que foi não sei se foi essa semana que o Sancler abriu uma caixinha e ainda tinha o assunto da família na UTI, né, que a gente falou semana passada. E aí alguém, acho que colocou alguma coisa do tipo assim, a família atrapalha demais na UTI, né? E aí agora a gente já discutiu isso no adulto, mas é isso, né? Quando a gente fala em PED, né, o PED, se é uma pessoa que tem um pensamento desse, por exemplo, no adulto ainda vai passar, né? Não deveria, mas vai passar. Agora, ali naquele contexto não dá, né? Então, isso, por exemplo, essa habilidade de comunicação, de criação de vínculo com a família e tudo mais, é absolutamente essencial nesse contexto, né, Guilherme? Muito, muito importante. E assim, você se prepara, porque depois que você conquista os pais, a mãe principalmente, o moleque está passando mal, ele não manda mais chamar o médico, não. Ele é mais um chamando o físio. Já tem os colegas da equipe multi que chamam. Aí agora o pai, a criança está passando mal, hemodinamicamente está instável e tal, físio.
vem! E aí você olha aquela coisa tipo, não, tem que mexer em amina vasoativa. Não, ele está hipertérmico, tem que chamar a enfermagem. Não, ele não está urinando, de repente tem que sondar. Você, com um pouco mais de prática, você acaba enxergando. Mas quando você cria esse vínculo, e assim, é um troféu para mim no sentido, tipo assim, conseguir fazer com que aquele pai entendesse o valor da fisioterapia. E aí, muitas vezes, eu chego e me deparo com pais que internam as crianças pela primeira vez, que eles falam assim, mas fisioterapeuta na pediatria, o que fisioterapeuta faz? Eu achava que só tinha médico e enfermeiro. Na neonatologia, então, às vezes eu pego, e sou eu que acoplo a criança no seio materno, na criança lá na neo, para poder fazer com que a criança melhore o vínculo e se acalme, para eu poder fazer as condutas. As condutas não são tão invasivas, elas são posturais, de avaliação, inclusive, e eu faço apoios, porque os nossos neonatais e os pré-termos, eles têm um baixo tônus corporal, têm uma série de desvantagens biomecânicas ventilatórias que o simples ato de eu posicionar ele no colo da mãe, para ele fazer a metodologia canguru, ele acalma, ele diminui o padrão ventilatório, ele diminui a demanda metabólica ventilatória, eu consigo reduzir parâmetros de oxigênio se ele estiver na oxigenoterapia, eu consigo reduzir momentaneamente parâmetros da ventilação não invasiva, simplesmente porque o moleque acalmou. E quem faz a análise dessa biomecânica ventilatória é o fisioterapeuta. Então, o cara que está indo para a ANEL, ele tem que ter uma mão, uma leitura de biomecânica linkada com os resultados clínicos de melhora, com redução de frequência cardíaca, redução de frequência respiratória, melhora da ausculta pulmonar, simplesmente porque a conduta do fisioterapeuta foi: a criança não tem secreção, mas está num quadro inflamatório, numa sepse, e eu simplesmente fiz um canguru, acoplei no colo da mãe, não precisa nem ir para o seio materno. Se não tiver desconforto, eu até coloco, mas se tiver, tem algumas contraindicações, eu acalmei a criança. E aquela foi minha conduta. Aí a equipe ao redor: tá, mas vamos lá, vamos fazer a físio. Mas eu estou fazendo, peraí, você quer o quê? Aí vem aquele tapinha nas costas, né? Não, mas você não vai aspirar, não vai colocar na VNI. Eu falei, não. Eu simplesmente melhorei a demanda metabólica ventilatória, posicionando a criança no colo do pai e da mãe. Olha aqui, ó, a saturação melhorou. Vem aqui eu escutar agora. Então, acaba que, por muitas vezes, você bota o ovo e tem que cacarejar. Você chama assim, vem aqui ver agora como a criança melhorou o padrão respiratório. Eu vou deixar ela no colo da mãe aqui 2 horas, tá? E a mãe, ai, muito obrigada, é a primeira vez. Então, esse feeling, né, é necessário. E talvez a galera que está no adulto não vive isso e, às vezes, vê um familiar como um ser que vai atrapalhar, né? Outra coisa que você estava falando que eu estava pensando é essa coisa do desenvolvimento motor também, né? Que a gente, quando pega um adulto, tudo bem, você tem uma fraqueza muscular adquirida na UTI, por exemplo, você vai pensar, né, nessa parte de biomecânica, você vai pensar no desenvolvimento, sei lá, das posturas, mas é muito diferente, né, de você pensar, por exemplo, em que estágio está aquele nenê de 6 meses, quais os marcos que ele deveria ter alcançado e não alcançou, né, como que eu estimulo isso? Então, Olha essa a parte dica que você também, está né? dando. Olha só, há já aproximadamente 10 anos eu falo dentro das UTIs, porque nos cursos, porque a avaliação não pode ser só motora, não pode ser respiratória. Porque ele está entrando, eu vou dar alguns indicadores e números de qualidade para vocês. Algo em torno de 70% dos uma UTI pediátrica tem um diagnóstico respiratório associado. Os demais são aspiração de corpo estranho, queda, acidentes neurológicos e tal, mas de 60% a 70% são quadros respiratórios. E com isso, as avaliações respiratórias, escalas de esforço respiratório, o boletim de Silverman-Anderson na NEL, a escala de Wood-Downs, o score de Wood-Downs na PED, legal, mas, peraí, aquela criança lá é uma criança que vive no colo, não é colocada no chão. Eu quero avaliar se a criança já controla a cabeça, se ela senta. E aí eu percebo que a criança só senta com apoio. E aí já dá aquele estalo, opa, mas espera aí, essa criança ela deveria, pela idade gestacional, estar sentando sozinha. Aí eu cabe para investigação na anamnese do histórico gestacional. Mãe, nasceu com quantas semanas? Qual foi aquela notinha que ele teve quando nasceu no primeiro minuto, no quinto minuto? Você foi junto, alta ou sua neném ficou no hospital e você foi de alta? E aí eu identifico que tem um marco motor atrasado. E aí olha que coisa legal. Eu sinalizo e o meu atendimento ele deixa de ser só respiratório
E quando a criança está bem, eu desencosto, eu baixo a cabeceira, eu trago um celular para a criança poder começar a trabalhar, controle de tronco, controle de cabeça. Eu tenho umas cadeiras de alimentação que a gente pede para a mãe comprar e trazer, que a gente encaixa e você deixa o tórax livre e a criança trabalhando controle de tronco e cabeça. Então, as avaliações de admissão da fisioterapia dentro da UTI pediátrica tem que contemplar os marcos motores, seja dos pacientes previamente rígidos ou seja dos encefalopatas. Existem escalas específicas para avaliação da necessidade de suporte para um paciente que anda, para um paciente que tem alteração e atraso do desenvolvimento. Eu vi no adulto um vozinho que entra com ITU na UTI e que você vê que deveria estar fazendo fisioterapia antes de internar por conta da ITU. Mas quando ele entra e você faz a fisioterapia respiratória, porque ele descompensa, mas você não deu um treino de força, de equilíbrio, ele sai com o MRC melhor da sua UTI. Você quer marcador melhor? Você não fez respiratória. E você virou para o seu gestor e ainda falou assim, olha, esse cara aqui, ele entrou por causa de meu ITU. Eu não precisava nem estar aqui pelo quadro respiratório, mas eu identifiquei que ele tinha um adepto de fraqueza ou de equilíbrio, ou controle de tronco. E aí eu avaliei por essa escala realmente. E olha como ele está saindo agora da UTI. Então, é válido valorizar o fisioterapeuta lá dentro por conta disso. No nosso caso, através das escalas de desenvolvimento de marco motor. Perfeitamente colocado. É mais individualizado do que isso, impossível, né? Você estava falando e a gente várias vezes já conversou aqui, o quanto dentro da UTI adulto, muitas vezes é assim, qual a sua meta? Devolver função. E parece que é uma função padrão. É mais fácil da gente encaixar uma função padrão, né? É deambular, é ficar em pé e etc. E não, na pediatria você tem que pensar exatamente qual é o nível de desenvolvimento da criança esperado para a idade, contextualizar ela envolvida no dia a dia dela, com a família, com o quadro fisiopatológico, para então você pensar na intervenção que vai levar aquele marco funcional. É extremamente individualizado. Eu acho que mostra o quanto os profissionais que trabalham em pediatria e neonatologia, com esse foco, né, eles têm que ser mais específicos do que os fisioterapeutas da UTI adulto, porque eles precisam contextualizar de acordo com essas outras demandas. Vai além do livro que o fisioterapeuta vai ler para aprender, né? Vai um pouquinho além. Exato. Eu digo muitas vezes que quando o nosso colega fisioterapeuta, ele é pai ou mãe já, né? Já tem criança, fica mais fácil você quebrar aquela barreira da vergonha e fazer a coisa acontecer na pediatria de forma lúdica ou na neonatologia com cuidado, com carinho, com a cautela do toque, né? Às vezes você está só facilitado para pegar paciente adulto, tirar do leito, é um monstrão. E aí, às vezes, eu trago esses monstros, esses fisioterapeutas crossfit para dentro da ANEL, ele fica, meu Deus, onde que eu vou botar a mão? Mas eu falei, a coisa mais fácil que tem na ANEL e na PED é pronar, irmão. É 1 ou 2, olha lá, acabou. No adulto são 6 ou 7, entendeu? Então, assim, tem as questões técnicas, abordamos aqui desenvolvimento neuropsicomotor, abordamos aqui as diferentes fases do desenvolvimento respiratório, cardiovascular, neurológico, do equilíbrio tônico ou assimétrico ou simétrico, da aproximação de um familiar que tenha a te ajudar. Eu já tive que pedir para trocar o pai pela mãe, ou a mãe pela avó, que não estava ajudando. Não estava ajudando. A criança, muitas vezes, e eu passo por constrangimento, porque acaba vindo para dentro da UTI um pouquinho de como é feito o desrespeito dentro de casa. E, às vezes, o pai é um braço mais firme e a mãe acaba concedendo um pouco mais. E aí a mãe fala assim, não, eu vou chamar o pai porque ele não vai te ajudar comigo aqui, eu tenho certeza. Elas, às vezes, pedem para sair, entendeu? Então, tem essas questões que podem nos ajudar, né? Acho que a gente está terminando, mas ficou muito claro assim, o quanto não dá para a gente transpor uma pessoa, um físio, né, da UTI adulto para pediátrica e para ANEL, mas ainda e achar que está tudo bem e que vai dar certo, né? E o quanto não dá para a gente transpor os conhecimentos ou as habilidades que a gente tem ou gostaria ali na UTI adulto para uma pediátrica, né? Então, acho que para a gente encerrar, Guilherme, eu queria só que, muito rápido, assim, você resumisse. Então, se você fosse contratar um fisioterapeuta ou falar assim, né, eu posso criar o fisioterapeuta da UTI, né, o PED, cita pra gente algumas que você acha que são mais importantes habilidades, tanto técnicas quanto não técnicas, só pra gente
Eu acho fechar. que, sem sombra de dúvidas, o cara, para estar entrando na NEL e na PED, ele tem que ter uma especialização. E especialização, cuidado, é diferente do título de especialista, galera. A especialização, você vai ter a possibilidade de vivenciar com professores que atuam ou deveriam atuar lá dentro. Você vai ter que ter uma sensibilidade maior para poder trabalhar com pacientes que às vezes não vão colaborar e não adianta forçar a barra, não é simplesmente o ato de segurar e fazer a aspiração à conduta. Você tem que ter o lado lúdico aberto para você poder receber um não e saber como virar aquele não. As recusas na PED não são assim tão fáceis de se aceitar. Eu acho que o fisioterapeuta que tem que estar lá dentro, e aí vai para um gancho final, ele tem que conseguir sempre se doar e entender que, imagina o seu filho internado, imagina o neném que acabou de sair da barriga da sua mulher, precisando de um CPAP, precisando ser entubado e com risco de morte alta. Sua sensibilidade em saber lidar com o familiar tem o amor da vida de alguém que você está botando a mão. Isso vale para o adulto, vale para o pediátrico, mas olha o clamor do ambiente de uma neonatal, onde alguém muito esperado saiu da barriga antes da hora, sangrou a cabeça, tem uma cardiopatia congênita, e você está colocando a mão para tentar prover o melhor, e se você não estiver preparado para aquilo, o moleque pode descompensar. Então, venham com o coração aberto, é necessário sim uma especialização, é necessário sim um lado humano para você poder entender como aquela mãe está sofrendo e como acalentar. Na pediatria, você tem que acalentar o familiar. Você tem que criar um vínculo, porque ele vai te ajudar no atendimento com aquele paciente. É importante você saber que, infelizmente, nem todas as crianças você vai conseguir salvar. Já tive colegas que entraram e perderam crianças e criaram um bloqueio que saíram. Assim como no adulto, vão ter crianças que vão nos ensinar. Você vai ter que absorver aquilo, a criança vai virar estrelinha, como diz o meu filho, e você vai fazer melhor ainda na próxima criança. Eu posso citar um cara que eu cito em todas as minhas aulas e cursos, chamado Sérgio Cortella, que ele fala assim: você está fazendo o seu possível ou o seu melhor? Se você tiver condições de estar fazendo o seu melhor e estar fazendo o seu possível, você é medíocre. Você tem que buscar sempre entregar o seu melhor naquela condição, enquanto você não tem condições de entregar melhor ainda. Então, um prazer enorme estar podendo discutir isso com vocês, e eu abro as porteiras da UTI NEL e PED para todos vocês que quiserem trocar, aprimorar. Nós temos congressos e eventos acontecendo o ano inteiro por diversas associações e colegas que estão dando cursos. Procurem perder o medo, procurem investir, investimento. Vai ter algum momento que você vai ser chamado, amiguinho, na emergência, para dar assistência num asmático em fase crítica. Vai botar na VNI, vai entubar, e como ventilar esse moleque? Não vai precisar mais sair rezando se ele já está entubado. Você vai saber o que fazer com muita consistência. Guilherme, eu queria imensamente agradecer, em nome do podcast, a sua presença, a sua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente. Eu acho que essa discussão, a gente pode repetir ela com aprofundamentos mais específicos em outro momento, né, de outros assuntos, porque a gente sabe os déficits que a formação do fisioterapeuta tem, e principalmente quando a gente fala de terapia intensiva, que já não é uma carga tão grande dentro dos cursos de formação, né, de graduação. A maior parte ainda é voltado para o adulto, né? Então acho que é algo que a gente pode discutir muito. Eu queria agradecer imensamente, eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo, nos assistindo, compreendam as dicas. Eu acho que vai ter muita gente que vai estar procurando esse episódio porque tem um interesse e almeja essa área. Para a gente finalizar o podcast, a gente sempre traz alguma dica fora do óbvio. Eu vou falar algumas rapidamente aqui, eu estava me vendo na cabeça, que a gente falou muito sobre quem é quem, em que cenário, você sai da adulto e vai para a NEL, sai da NEL e vai para a PED, para descontrair. Eu vou indicar hoje 3 filmes. Eu não sei onde a gente vai conseguir encontrar esses filmes, né? Eu estava comentando isso com a Débora no outro momento. Ela falou: acho que esses filmes são muito velhos, eles não têm no Netflix mais. Acho que no YouTube a gente consegue. Então, no Sessão da Tarde, é provável que qualquer dia você consiga assistir um deles, principalmente na Semana da Criança, em outubro. Quero Ser Grande, com Tom Hanks, uma criança que de repente vira um adulto. De repente 30, uma menina que de repente se vê no corpo de uma mulher de 30 anos e quer ir encolher as crianças. 3 filmes de comédia de cenários onde crianças são colocadas dentro do mundo adulto. E para a gente refletir um pouquinho com humor do que a gente faz com o atendimento dos nossos pacientes quando a gente muda desses cenários. Eu vou passar a bola para a Débora para ver se ela tem alguma
indicação e depois você pode, se tiver alguma indicação, dar também para a gente finalizar. Tá bom, Guilherme? Débora? Guilherme, queria também aproveitar e agradecer muito a sua participação. Acho que a mensagem foi dada, sem dúvida nenhuma, né? Que era esse o nosso objetivo. Como o Sancler falou, acho que daria para discutir em outros episódios coisas mais específicas, mas a gente queria abrir, né? A primeira vez que a gente fala de pediatria aqui, a gente queria abrir com essa mensagem que foi passada. Então, muito obrigada por ter deixado aí um tempo disponível para a gente para falar sobre isso. A minha dica que eu quero passar, na verdade, é um documentário que chama O Começo da Vida. E aí tem o Começo da Vida e o Começo da Vida 2. É um documentário que vale muito a pena assistir para entender, né? O Começo da Vida mostra a importância dos primeiros 1000 dias das crianças, né? E para chamar essa atenção, igual o Guilherme falou, né? De coisas que são extremamente importantes nesse começo da vida. E o Começo da Vida 2, eles falam sobre a importância da criança e o meio ambiente, né? E estar em outro lugar e aí eu quis trazer para a gente entender o quanto isso é importante e o quanto também é retirado quando essa criança está hospitalizada, né? São 2 documentários que vale muito a pena assistir para entrar nesse mundo da importância do ser criança, né? E não adultizar uma criança, enfim. Então fica a dica. Beleza. Bom, de antemão, muito prazer, Débora. Sam, mora no coração. Obrigado pela abertura, obrigado pela oportunidade, obrigado pela hospitalidade de estar aqui no mundo dos adultos, falando sobre pediatria e neonatologia. Sem sombra de dúvidas, podem haver desdobramentos, eu me disponibilizo e tenho pessoas para poder indicar também, para poder contribuir com prática e deixar isso aqui bem robusto para o pessoal homogeneizar. Como dica, eu trago a sugestão de visita a todos os canais de comunicação que existem da Trupe Miolo Mole. Palhaços que vão para o hospital sem receber nada em troca para diminuir o sofrimento dos pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Pessoas fantásticas, faço parte, tive a oportunidade de participar do princípio do projeto de privadas aqui no Rio, e hoje em dia eles estão indo para Angola distribuir amor e carinho. Então, conheço o Pablo Tavares, que é o fundador, é um grande amigo e parceiro, deixa aqui meu grande abraço, vou marcar ele para a gente poder compartilhar, e convido a todos vocês a enxergar documentários que eles já fizeram, o trabalho que eles fazem, aonde eles vão para poder tirar o sorriso, aonde todo mundo só tem motivo para chorar, aonde eles vão para poder levar alegria e esperança, mesmo naqueles que, por todos aqueles de toga branca, de jaleco, já dando um diagnóstico, já dando um prazo para a vida, eles trazem alegria do tempo que Deus deu para cada uma dessas crianças viver e serem felizes naquilo que ainda vos resta. Então, a minha dica vai para os canais de comunicação da Trupe Miolo Mole. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. Débora, obrigado. Guilherme, obrigado. E todo mundo que nos acompanhou até aqui. Fiquem ligados que em breve a gente tem mais um episódio do nosso podcast, o TI Informa em Ação. Tchau, tchau, pessoal.